Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Nós vamos lá no item 8, lembrança da existência corpórea, a partir da pergunta 304. Então, Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. No item 8, lembrança da existência corpórea, a partir da pergunta 304. Vamos lá? A pergunta 304, André, estou tão acostumado com o André Luiz, né? Nós somos só André, só André, só André. Mas vamos lá? Na pergunta 304, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o espírito se lembra da existência corpórea? O espírito se lembra de tudo que ele passou enquanto encarnado? E os espíritos respondem: sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que por vezes ri-se de piedade de si mesmo. E embaixo tem uma observação: como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. Então, olha o que ele está dizendo para nós. Isso não é muito novo, mas nós precisamos passar por esse tema. O espírito lembra da sua existência corpórea? É claro que lembra, porque a vida continua. Se a vida continua, nós sabemos que na linha de evolução nós já aprendemos a ter um pensamento contínuo, nós já aprendemos a nos estruturar. Então, é claro que a gente lembra das nossas existências. E, por vezes, nós, quando estivermos no mundo dos espíritos, na nossa origem, nas dimensões espirituais, sejam positivas ou negativas, a gente vai recapitular as nossas vivências. E muitas das vezes vai olhar para os nossos atos e vão rir deles, né? Como a gente faz hoje. A gente fez coisas lá atrás, enquanto a gente não tinha experiência, não tinha vivência de mundo, que hoje a gente olha e ri, né? E fala, misericórdia, não é possível que em algum dia, em algum ponto, eu fiz uma coisa dessa, né? Da mesma forma acontece com o espírito, porque fora da carne, fora do corpo físico, ele não tem a limitação que traz esse corpo denso e pesado, né? Então, ele tem uma amplitude, ele consegue enxergar melhor em sua volta. Então, ele ri, muitas das vezes, das atitudes. Não é possível que nessa encarnação eu fiz isso, né? Então, que da próxima eu possa fazer diferente, porque olha como que eu me portei. Então, ele sim, ele lembra das suas existências corpóreas. E a gente segue para a gente poder continuar entendendo. Pergunta 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Então, logo após a morte, eu já consigo lembrar de imediato e completamente tudo? E os espíritos respondem, não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando sua atenção. Então, você desencarna, a gente sabe do estado de perturbação, então cada um precisa de um tempo. De um tempo para quê? Para discernir a sua nova velha condição. Então, na sua frente está como se fosse um nevoeiro. Mas aquilo vai passando, vai passando. Quanto mais ele fixa a sua mente e as suas ideias ali naquele nevoeiro, naquela ação que está ali por detrás, que é a sua vida, as suas vivências, ele vai conseguindo descortinar. Essa cortina vai se abrindo. E aí sim vai vindo o entendimento, mas isso é feito de pouco a pouco. Por isso, mais uma vez, nós precisamos falar aqui que é necessário o espírito ter um tempo pós-desencarne, para que ele possa assimilar tudo, a sua ida, entender o que fez com que ele desencarnasse, ele ter a aceitação, as coisas se assentarem dentro daquele espírito, para aí, então, ele começar a entender e a saber o que está se passando à volta, né? Exige-se equilíbrio.
Porque muitas das vezes a gente fica querendo que os nossos entes venham nos visitar constantemente. E na grande maioria das vezes isso não é possível pelo estado ainda que ele se encontra. Não é estado, que ele não está doente, ele não está passando por alguma coisa ruim, não é isso. Mas ainda lhe falta equilíbrio. Porque, às vezes, determinadas famílias têm determinadas coisas que, se o espírito sem equilíbrio ficar vindo para cá e vivenciando, vai desequilibrá-lo ainda mais, podendo lançá-lo até para um lugar adverso daquele em que ele está. Né? Então, no início, é necessário cautela, é necessário cuidado, é necessário zelo. E o que nós podemos fazer pelos nossos entes, principalmente os nossos amigos que desencarnam? A oração. Né? Tudo tem o seu tempo. Até mesmo as visitas. Né? Agora, quem já está equilibrado, quem já faz um trabalho, e o trabalho muitas das vezes é na terra, aí é outra coisa. Pergunta 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo um conjunto num golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então, quando ele tem esse equilíbrio, quando descortina diante dele as coisas, esse espírito ele consegue lembrar tudo detalhadamente? Olha, consegue, mas ele vai pegar os pontos que são principais da sua vivência. E outros que não são importantes, para eles é melhor nem recordar, porque coisas sem importância. E aí a gente faz um paralelo com nós mesmos, nós também somos assim, né? Se for falar assim, você lembra detalhadamente da sua vida até hoje, desde a infância até o momento, o agora, muita coisa a gente lembra, principalmente as coisas que foram marcantes. Outras coisas nem tem tanto sentido para a gente. Talvez a gente só vá lembrar quando alguém comentar, né? Fulano, você lembra daquela situação? Aí você passa e pensa, uma menina, não é que foi mesmo? Né? Mas a gente traz para a gente aquilo que é o mais importante. Assim também são os espíritos desencarnados. Eles recordam de tudo, mas levam, filtram aquela bagagem. Aquilo que não tem importância é coisa que nem precisa e nem desejam ficar lembrando. E eles perguntam na 306A: poderiam lembrá-la se o quisesse? Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja o de acontecimento, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Então, mais uma vez, ele falando, né? Lembra sim de tudo. Mas o espírito não fica preso naquilo que é inútil. 306b. Entrever a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura, seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que cada existência se livra de algumas impurezas. Então, quando nós estamos fora do nosso corpo físico, nós temos uma visão muito mais ampla daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós cumprimos e dos nossos erros, daquilo que nós precisamos reparar. Isso fica muito mais claro em nós, porque o corpo físico, infelizmente, nos traz muitas limitações. Quando a gente está lá fazendo o nosso projeto reencarnatório, a visão que nós temos é tão ampla e a gente às vezes acha, não, pode me dar essa missão aí que eu vou conseguir, né? E aí a gente vem, quando a gente passa pelo corredor do esquecimento e começa o nosso desenvolvimento, a gente fala, nossa Senhora, misericórdia, né? Que é isso? O que eu fiz lá do outro lado para estar passando por tanta coisa, né? Ainda tem gente que fala, eu acho que esse daí foi jogar pedra na cruz, né? Porque não tem condição que eu estou passando. Mas, quando nós fizemos lá o nosso projeto reencarnatório, a nossa visão não era essa, não.
A nossa visão era, não, eu vou dar conta. Aí chega num corpo limitado, denso, pesado, e nos vê, a gente se vê aí em determinadas oportunidades de crescimento, ainda que essas oportunidades sejam negativas, né? Porque toda oportunidade de crescimento é oportunidade. Às vezes nós aprendemos pelo amor e às vezes nós vamos aprender pela dor, mas nós vamos aprender. E aí a gente fica nessa, né? Achando que não vai aguentar. Mas nós, fora do nosso corpo físico, o entendimento é outro completamente diferente, porque a nossa compreensão é muito maior, porque todos os fatos, todos os atos, tudo a nosso respeito está descrito. Então, nós entendemos perfeitamente. Na pergunta 307, Allan Kardec pergunta aos espíritos: de que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou com um quadro que ele tenha ante os olhos? De uma e outra forma, todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amavam, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhes interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar. Então, olha lá, que interessante, né? Então, a gente lembra das vidas passadas, né? Nós vamos lembrar sempre daqueles pontos aonde nós nos interessa e vamos lembrar daquelas pessoas que verdadeiramente a gente amou um dia, que nos ajudou um dia. Então, isso nós vamos levando para a eternidade. E olha o que ele fala aqui, né? Que certas coisas vão se perder no tempo, quando não se tem importância, né? E assim ele compara a nós. Quando ele fala que fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra, mas não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes para te parecerem importantes. Então, aquele que acabou de desencarnar, o outro está ali chamando ele incessantemente, né? Mas os nomes aos quais ele precisa lembrar, principalmente daqueles que estão ainda conosco aqui, às vezes nem lembra de fazer o que precisa ser feito hoje. E não é diferente também, ainda que ele fala aqui que muitos chamam pelos esses espíritos recém-desencarnados, mas não é diferente também, muitas das vezes, quando aquela pessoa chama, aí vai, parece que vai cansando, vai largando de lado, vai deixando para lá e esquece de fazer até mesmo uma prece em prol daquilo. Então, na verdade, não era tão importante, né? Aquilo, a priori, vem trazendo o quê? Vem nos informando e nos mostrando até mesmo um egoísmo da outra parte. E aí vai deixando, vai se passando, vai indo embora com o tempo, né? Então, a nossa tendência, o que nós fazemos é o quê? Nós carregamos conosco aquilo que é verdadeiro. Um sentimento verdadeiro, um posicionamento verdadeiro, aquilo que foi bom, a quem nós somos gratos. Eu vou lembrar naquele ponto em que eu errei, que eu preciso reparar. Porque eu vou sentir em mim essa necessidade. Ninguém vai me imputar nada. Eu mesmo vou sentir a necessidade de ter feito diferente, não fiz e agora eu preciso fazer. Então, essas coisas que são importantes à nossa evolução, nós vamos levando conosco. O resto vai se perdendo no tempo, vai se tornando aí inúteis, né? Para nós. Pergunta 308.
O espírito se lembra de todas as existências que procederam a que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se levanta de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-o apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, eu acho que essa pergunta está bem clara, né? Pergunta 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? O que o espírito acha daquele corpo que acabou de morrer? O corpo morre, a vida continua, o espírito vive. Ele olha para aquele corpo ali, o que ele acha desse corpo? E eles falam o seguinte: como uma veste imprópria que o incomodava e de qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Então, aqui a gente sabe que isso é posicionamento de espírito que já teve uma certa aceitação. Nós sabemos e não podemos deixar aqui de falar que existem espíritos que são muito apegados à matéria, apegados ao corpo físico. Agora, aquele que tem alguma moral desenvolvida, quando desencarna, aquela veste é uma veste que já não estava servindo mais. Imagine uma pessoa que desencarna e estava muito doente. Quando ele se vê livre dessas amarras, desse corpo doente, de tanto sofrimento e de tanta prova, quando ele recobrar a sua consciência, o que vai vir para ele é alívio. Ufa, estou mais leve. Embora eu deixei para trás por tempo determinado, porque nós todos vamos embora, né? E é só questão de tempo. Embora eu tenha deixado para trás os seus amores, embora eu tenha deixado para trás amigos, sentimentos, ele sente alívio. Porque, de fato, ela agora está mais leve, ele agora está mais amparado. Por que que a grande maioria dos espíritos tem, de uma certa forma, a maioria não querem encarnar, vamos dizer assim, né? Eles têm uma certa resistência a reencarnar. E por que muitos de nós que estamos aqui já viraram e falaram assim: eu não quero reencarnar mais. O dia que eu for embora, o dia que eu morrer, o dia que eu desencarnar, pelo amor de Deus, não me fala mais ni reencarnar, porque eu quero ficar lá no mundo espiritual, né? Só que a gente sabe que em determinadas tarefas nós não vamos conseguir evoluir no mundo espiritual. Nós vamos precisar estar na matéria, seja em qualquer estado, mas na matéria. Então, por que que eles têm essa resistência? E nós também. Porque, principalmente nas zonas felizes, nas zonas positivas, você não vai encontrar roubo, você não vai encontrar doenças, você não vai encontrar pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Ali existe o bem social, todo mundo trabalhando em prol daquela colônia, daquela dimensão, para que todo mundo possa estar nivelado, ainda que tenha alguns que estão num nível ali de superioridade moral maior. Mas todos estão ali se equiparando, ninguém é melhor que ninguém. Ali não existe fome, não existe sede, não existe desemprego. Se você quiser trabalhar, tem trabalho disponível, vai fazer o que você gosta. E você fazendo o que você gosta, você recebe bônus horas, que você depois pode utilizá-lo da melhor maneira. Né? Então, essa resistência existe no mundo espiritual. E aí, quando olha para a Terra, principalmente hoje, né? É fato que tem muitos também que estão doidos para reencarnar. Principalmente aqueles espíritos completistas, né? Que querem vir para uma encarnação robusta, uma reencarnação às vezes difícil, e que fala: quando eu chegar também, o salto vai ser alto, hein? Da mesma forma que tem muitos aguardando fielmente uma oportunidade, muitos não querem, tem esses receios, né?
Sai de um lugar tão bom, cai num lugar onde tem sofrimento, desigualdade, está sujeito à fome, ao desemprego, a uma série de coisas que você vai precisar exercitar a fé, você vai precisar se virar como indivíduo. Então, é complicado. Você vai estar num corpo de carne denso, pesado, né? Ora reparando coisas dolorosas, precisando passar por lapidações que você fala misericórdia, né? Então lá também existe esse receio, assim como nós também aqui, né? Da mesma forma que muitos querem desencarnar e não querem voltar mais, tem também aquele grupo que sabem da necessidade da reencarnação, sabe que vão reencarnar um dia, mas eles ficam pesarosos, né? Exercitam a fé e bem, mas ficam muito pesarosos pelas coisas que vão enfrentar aqui na Terra, né? E que não são fáceis. E a gente sabe disso. Pergunta 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Então, veja lá. O espírito desencarnou, para ele é uma roupa velha, imprópria, é um alívio. Me vi livre daquilo. Agora ele está perguntando: que sentimento esse espírito experimenta em ter à vista ou de ver o seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que não dá mais importância. Então, nós também precisamos abrir um parênteses para entender que aqueles que são ligados a materialmente, né, ligados ao corpo materialmente, precisam estar mais vigilantes quanto a isso. Porque muitos ficam ali presos no corpo físico em decomposição por apego ao corpo material, pelo corpo de carne. É tão materialista que quer ficar grudado ali naquele corpo, o corpo está se decompondo e ele está ali. Imagine um materialista sendo cremado, hein? Por isso que a cremação exige muita aceitação de quem vai ser cremado, e a gente necessita aguardar algumas horas para poder completar, né, pelo menos a maioria do desligamento. Ah, Ana, mas e aqueles que estão lá em decomposição? Em 72 horas também, em tese, não teria que ser desligados? Em tese, mas o espírito mesmo não ajuda, ele mesmo está preso ali, né? E a espiritualidade amiga, gente, ela sempre respeita o livre-arbítrio de todos nós. E tem alguns que a espiritualidade amiga até poderia liberar, soltar os liames, mas pela condição que se encontra, ele precisa passar por aquela experiência. Porque se desliga, se solta, a tragédia é pior. Então, ele precisa, às vezes, passar por aquilo. Embora os espíritos estão dispostos a socorrer tantas pessoas quanto bastem, quantas pessoas espíritos, né, que estiverem disponíveis. Quem cria a barreira das coisas somos nós. Os espíritos estão prontos para trabalhar nas desobsessões? Estão prontos para trabalhar no resgate? Também. Estão prontos para trabalhar nas colônias, trabalhar na terra em prol de todos nós? Sim. Mas muitas das vezes somos nós que limitamos essa ajuda. Pelo estado em que nós nos encontramos, o estado evolutivo em que nós nos encontramos, a gente não deixa o socorro chegar. Por isso, o umbral está cheio. Adianta, sei lá, no umbral, pegar uma pessoa, resgatar, levar para uma colônia, para uma zona positiva, sendo que ali, para ele, com os sentimentos que ele tem, né, ele ainda não aprendeu a discernir, ele não quer ficar ali. Ali, para ele, não é bom. Aí ele começa a arrumar conflito, ele começa a arrumar confusão, ele não quer ficar, ele bate o pé. Então, certas pessoas precisam, a gente precisa deixar, né? Que elas fiquem quietinhas lá no canto dela,
até de dentro para fora elas entenderem, falar, opa, esse não é o caminho, eu preciso ir para um caminho que é diferente desse ao qual eu estou. Aí o resgate chega, aí o resgate se faz presente e o resgate acontece. Mas as limitações, muitas das vezes, são nossas, não é da espiritualidade, não. Elas estão trabalhando incessantemente. Nós é que precisamos acordar em muitos pontos, né? Pergunta 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual consiste as coisas, considere as coisas terrenas. Então, se o espírito, quanto menos materialista ele é, mais importância ele dá para essas coisas. Roupas, restos mortais, ossos. Quanto mais apegado, quanto mais próximo da terra, mais apego. Quanto mais elevado, menos apego. Lógico que nós que estamos aqui temos um respeito pelo corpo físico que vestiu nossos entes queridos um dia, né? Então, tem gente que tem a sepultura, que guarda ali os ossos numa caixa apropriada, e etc, etc. E isso não tem problema nenhum, né? Pelo respeito que nós temos por ele. Mas quanto mais elevado é o espírito, menos importância eles dão a essas coisas da terra. 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que atrai para vós e não os objetos. Então, eu vou guardar todas as roupas do meu pai, da minha avó, do meu irmão, de todos aqueles que eu posso guardar, do meu marido, do meu filho, da minha mãe, porque eu sei que ele vai estar aqui, ele vai ficar feliz com isso. E os espíritos estão respondendo o seguinte: olha, o espírito fica sempre feliz quando ele é lembrado. Pouco importam os bens materiais, porque eles não vão usufruir mais, aquilo ali não serve para eles mais. O que eles vão fazer com aquilo? Né? Então, é isso que a pergunta, né, vem nos dizendo, que as coisas que nós guardamos dos nossos entes avivam lembranças em nós, mas no espírito não. Né? O que acontece? O nosso pensamento, é que, de uma certa forma, vai atraí-los positivamente ou negativamente. Mas os objetos em si, não. Porque isso já não tem mais importância para o espírito desde o momento do desencarne. Pergunta 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corpórea? Né? Então, eles lembram, eles sabem, né, do que passaram, frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espírito. Então, eles lembram, né? Eles lembram de tudo que passaram e vão refletir sobre isso, vão avaliar tudo isso, né? Vão pensar aí, é o que ele fala lá no final, vai avaliar a felicidade, né? Que ele pode desfrutar como espírito. Então, muita coisa que ele passou, principalmente negativamente, agora em espírito é momento de felicidade, porque se vê o livro daquilo. Pergunta 312. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Aquele homem que foi muito feliz, que teve muitas posses, quando chega do outro lado, ele fica se lamentando? Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra, né? Então, quanto mais evoluído, mais longe daquilo que é material. Quanto menos evoluído e mais próximo da terra, em zonas negativas, em zonas umbralinas, aí sim eles dão
muito valor, principalmente aos prazeres efêmeros da terra, né? Não só da questão do corpo, mas toda uma questão até mesmo material e de coisas que viveram e que querem continuar vivendo e não têm esse entendimento, né? Então, espírito sem entendimento é que quer ficar preso, né? Há um status que existia, que tinha e que não existe mais. Por isso a gente vê no umbral pastores querendo ainda ser pastores, pregando como se estivesse aqui na terra, querendo submeter aos outros a determinadas leis e princípios. Por isso, no umbral, nós também temos espíritas que estão sem conhecimento e esqueceram que somente a palavra não basta, é necessário modificar a conduta para que então possa ser merecedor de uma zona positiva. E nós vamos encontrar tantos outros. Nós vamos encontrar pelo umbral assassinos, nós vamos encontrar pedófilos, nós vamos encontrar corruptos, e cada um querendo exercer a posição que exercia na terra. Nós vamos encontrar pessoas que eram senhores de escravos, que tinham muitas posses e que ainda continuam lá da mesma forma. Se quando eles atingirem um pouco de sabedoria e discernimento, isso cai por terra, porque isso passou, ficou lá atrás. Estar agora numa dimensão positiva, evoluindo, é 1000 vezes melhor do que estar na terra, de que estar ligado a coisas que na terra perecem, né? Jesus já disse: não junteis tesouros no céu, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas juntais tesouros nos céus, porque lá terás vida eterna. E nós podemos entender como céus as dimensões positivas, aquilo que nós vamos levando, desenvolvimento que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Pergunta 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompido pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Então, aqueles que iniciaram um trabalho que tinha muita finalidade, um trabalho que ajudava a muitos, foi interrompido pelo fator morte, né? Eles lamentam de ter deixado e sentem, né, que isso vai acabar? Não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então, aquele que fez o bem, que tinha uma tarefa muito útil na Terra, continua fazendo essa tarefa no mundo espiritual. E para que ela continue aqui na Terra, ele, de uma certa forma, vai influenciar algum espírito encarnado, né? Vai colocar ali na mente dele o desejo de fazer o bem. Vai ajudar aqueles que estão vindo no seu projeto reencarnatório para que possa continuar um determinado trabalho. Eles sabem que a vida vai continuar, né? E que a gente precisa torcer, eles, né, precisam torcer, intuir para que a vida também positiva ao qual um dia eles fizeram, o trabalho foi destinado, possa continuar aqui na Terra. Pergunta 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Aqueles que escreveram belos livros, né? Aqueles donos de belas artes. Então, ele está perguntando isso. Esses, né? O que acontecem, né? Eles conservam pelas suas obras o amor que tinham, segundo a sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava, né? Então, morreu, findou-se o corpo físico, se o espírito é elevado, o que está aqui na Terra não interessa. Pergunta 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra? Já fiz essa, né? Não, né? O espírito se interessa pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências?
Então, eles estão interessados nesses trabalhos que levam a ciência ao progresso? Os espíritos estão preocupados com isso? Eles têm um olhar para isso? E eles respondem: isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, quando ele pergunta, né, o espírito está interessado, né, por esses trabalhos ou pelo progresso das artes, ele fala, olha, cada espírito tem sua missão. Então, se a missão dele é estar voltado para essa questão das artes, ele vai estar ali cumprindo o seu papel. Mas, no geral, eles estão preocupados com aquilo que vai levar a humanidade ao progresso. Se aquilo ali vai, se a humanidade precisa daquilo ali para se elevar, eles vão trabalhar naquilo ali, né? E nem sempre é aquilo que a gente acha que vai elevar a nossa moral ou que vai nos ajudar a caminhar, seja aquilo que os espíritos também veem com bons olhos ou que então dão tanta importância como nós, né? Eles estão muito mais avançados, estão à nossa frente. Então, aqueles que estão sob o comando, ajudando Jesus, estão na nossa frente, eles estão vendo muito além daquilo que a gente vê. Então, eles vão trabalhar e vão nos ajudar naquilo que realmente é útil ao nosso progresso. Pergunta 317. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria? Eu estive encarnada no Brasil. Desencarnei. Eu vou continuar tendo esse amor pela pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possui maior número de pessoas simpáticas. Então, ele vai fazer o seguinte: olha, eu tenho o espírito, né? Ele vai conservar esse amor pela pátria, mas, sobretudo, ele vai olhar para o universo. Ele vai considerar o universo. Porque nós já sabemos, há várias moradas na casa do meu pai. Então, eu posso reencarnar na Terra, eu posso reencarnar em outro país, mas também eu posso reencarnar em outro planeta, de acordo com a minha necessidade. Então, o espírito, quanto mais elevado, ele sabe disso, né? Os espíritos inferiores já são diferentes, mas aqueles que vão alçando voos, que vai tendo discernimento das coisas, eles primam pelo universo, para onde vão ter, de fato, o crescimento, vão poder exercer a missão que vai elevá-los moralmente, que vai fazê-los com que eles dão mais um passo aí, né, rumo à espiritualidade. Pergunta 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Enquanto encarnado, eu tinha uma ideia de uma certa coisa. Desencarnei. Essa ideia continua a mesma ou essa ideia vai se modificando? E os espíritos respondem: modificam muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Quando a gente desencarna, é tirado um véu dos nossos olhos, né? Aquilo que a gente não conseguia visualizar, a gente visualiza. Aquilo que a gente achava que era uma coisa é outra completamente diferente. E aí a gente vai mudando a nossa forma de pensar. Vai mudando e vai nos moldando, porque nós estamos agora diante de campo aberto. André Luiz muitas vezes nos diz, né, que não quando a gente chegar no mundo espiritual, não há o que se esconder. Tudo está visível, tudo está desencapado. E aí é normal, é natural que a gente se modifica.
Porque certos princípios a gente vai ver que existem ou não existem, que eram, que não era daquela forma. E aí a gente vai moldando a nossa estrutura, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir diante dos fatos que a gente está presenciando, está vendo, está sentindo e está observando. Pergunta 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Desde que o espírito já viveu a vida espírita, por que ele se espanta, né? Ao reentrar no mundo dos espíritos. Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Né? Então, o espírito, o que é o espanto? Né? Por que a gente fala e quando um espírito chega, né, chegou a sua nova velha existência? Né? Primeiro que nós passamos pelo corredor do esquecimento. Aqui na Terra nos é colocado inúmeras coisas para que a gente possa temer o que vem após a morte, né? E a gente esquece que Jesus é misericórdia, nós esquecemos que nós somos espíritos, nós esquecemos que já estivemos nessa Terra muitas vezes e que a nossa evolução não é de hoje. Mas isso é temporário, porque o espírito começa a entender a sua nova vivência. Ele começa a sentir realmente a sua essência. Então, aquilo que era de material e muita coisa que lhe foi falada, muita coisa que lhe foi imposta, vai caindo por terra. Aquele medo, aquele espanto vai caindo por terra. Isso é apenas questão de momento, porque nós todos vamos nos reconhecer quando a gente chegar, quando a gente desencarnar. Todos nós vamos ter na nossa mente, na nossa tela mental, as nossas vivências, e será inquestionável. Ninguém vai precisar dizer que é o contrário, ninguém vai poder dizer que era de outra forma e de outra maneira, porque nós vamos vivenciar, nós vamos sentir. E diante dos fatos que vão nos ser colocados e diante de tudo que a gente sentir e viver, não tem como, não tem espaço para questionamentos, né? Então, nós todos vamos retornar, cada um vai ter seu estado perturbatório, quer entender e aceitar. Uns vão durar segundos, outros vão durar dias, outros vão durar anos, né? Outros vão ficar revoltos, mas certo é, um dia isso vai passar. Por isso é tão importante nós orarmos pelos nossos. É tão importante nós pensarmos neles de forma positiva, para dar para eles forças, para eles saberem que a vida continua, que nós estamos aqui com o nosso coração junto ao deles, emanando energia positiva e que nós sabemos, sobretudo, que o reencontro é certo na hora certa, porque nós também vamos embora. Nós também estamos aqui apenas cumprindo uma missão que um dia foi destinada. Mas o relógio está correndo. O tempo aqui não para jamais. E nós todos vamos embora. Alguma dúvida, gente?